O Piauí, um estado de belezas naturais que escondem segredos sombrios, onde a história e o sobrenatural se encontram em cada pedra, rio e lagoa, entre serras milenares, pontes antigas, rochas misteriosas e águas que parecem chamar pelo desconhecido. Existem lugares que desafiam toda lógica e explicação. São relatos de vozes que ecoam na escuridão, luzes que surgem do nada, vultos que observam e desaparecimentos que permanecem sem solução. Cada canto desse estado carrega uma memória ancestral, um aviso silencioso de que nem tudo o que é visível pertence ao mundo dos vivos. Hoje você vai conhecer os mistérios mais aterrorizantes do Piauí, lugares que guardam lendas antigas, presenças invisíveis e segredos que atravessaram séculos. Então sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. O mistério da Serra da Capivara. A Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, é famosa mundialmente por abrigar pinturas rupestres milenares, testemunhos silenciosos de civilizações que viveram há milhares de anos. Mas, além do valor histórico, o local guarda segredos sombrios que poucos ousam contar. Para quem se aventura entre suas pedras e cânions ao cair da noite, a serra revela uma atmosfera inquietante, quase sufocante, como se o próprio passado respirasse ali ainda presente. Moradores e guias locais relatam que, ao anoitecer, começam a ouvir vozes sussurradas, vindas de todas as direções, mas sem uma origem visível. Alguns descrevem os sons como preces antigas em línguas desconhecidas, outras vezes como lamentos de dor e sofrimento. Turistas mais corajosos afirmam sentir passos seguindo seus próprios passos, mesmo quando não há mais ninguém por perto. Aquela sensação de estar sendo observado se torna quase física. O vento carrega os sussurros e parece brincar com a mente, confundindo realidade e imaginação. Pesquisadores que acampam na região para estudar as pinturas relatam algo ainda mais perturbador: luzes que surgem do nada, flutuando entre as pedras e cavernas. São chamadas pelos moradores de fogo fátuo dos antigos e, segundo a tradição oral, seriam manifestações dos espíritos daqueles que deixaram suas marcas nas rochas. Alguns juram que certas figuras nas pinturas parecem se mover quando a lua cheia ilumina os relevos. Um braço que se estica, um animal que parece andar, pequenas alterações que desafiam qualquer explicação racional. Alguns visitantes descrevem uma sensação de que as figuras os observam, silenciosas e penetrantes, como se cada olhar gravado na pedra fosse direcionado apenas para eles. O que mais assusta é que relatos antigos apontam que pessoas que se aventuraram sozinhas em algumas cavernas simplesmente desapareceram. Amigos e familiares encontraram mochilas e pertences pessoais, mas nada de seus corpos. Alguns pesquisadores sugerem que se perderam na complexidade das cavernas, mas moradores mais antigos acreditam que houve intervenção sobrenatural, uma espécie de punição por profanar locais sagrados. Há quem diga que a Serra da Capivara funciona como um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos, um ponto onde a energia ancestral é mais forte e onde forças invisíveis ainda caminham entre as pedras. A sensação que invade os visitantes é de tempo e espaço distorcidos, como se cada passo pudesse levá-los não apenas para outro ponto da serra, mas para outra dimensão. A caatinga ao redor, aparentemente seca e silenciosa durante o dia, transforma-se à noite em um labirinto vivo, onde cada sombra, cada ruído e cada reflexo da lua parecem ter consciência própria. Quem passa a noite na Serra da Capivara jamais esquece. O silêncio é pesado, quase palpável, interrompido apenas pelos sussurros, estalos de pedras caindo e rugidos distantes de animais que talvez não existam. É um lugar onde história e lenda se confundem e onde cada visitante se pergunta, sem resposta: será que estou apenas vendo o passado ou ele está me vendo? O fantasma da Ponte Metálica. A Ponte Metálica de Teresina, que atravessa o rio Poti, é um marco histórico da cidade,
Durante o dia, motoristas e pedestres atravessam-na sem pensar duas vezes. Mas quando a noite cai e a cidade mergulha no silêncio, a ponte revela um lado que poucos ousam mencionar. Histórias de uma presença que caminha sobre o ferro frio e ecoa passos na escuridão. Moradores antigos contam que durante madrugadas silenciosas, uma mulher vestida inteiramente de branco aparece sobre a ponte. Seus cabelos longos e escuros caem sobre os ombros, e o vestido, embora limpo, parece flutuar no ar enquanto ela caminha lentamente. Quem a observa de longe descreve uma sensação de pressão no peito, como se o ar ao redor ficasse pesado, carregado de um frio inexplicável. A figura desaparece misteriosamente quando alguém tenta se aproximar, muitas vezes no meio do caminho, deixando apenas o eco de passos e uma sensação de que algo invisível continua seguindo a vítima. Um trabalhador noturno da ponte relatou que, certa vez, caminhava sozinho para verificar a iluminação. Sentiu um arrepio percorrer sua coluna quando ouviu vozes sussurrando seu nome, vindas de todas as direções. Ao olhar para os lados, viu a mulher parada, olhando fixamente para ele, sem mover um músculo. Quando tentou avançar, a figura simplesmente desapareceu e o silêncio retornou, ainda mais pesado do que antes. Outro relato diz respeito a um casal que passeava de carro sobre a ponte. Ao olhar pelo retrovisor, viram uma silhueta branca sentada calmamente no meio da pista, sem fazer movimento algum. Quando reduziram a velocidade, a figura havia desaparecido, deixando apenas o eco de uma risada distante. Acredita-se que a mulher seja o espírito de uma jovem que morreu tragicamente ao cair do alto da ponte décadas atrás. Alguns moradores afirmam que ela tentava atravessar para se encontrar com seu amado quando foi arrastada pelo vento e pelo rio. Outros contam que ela espera viajantes solitários, repetindo eternamente o momento de sua morte, incapaz de seguir adiante. A ponte tornou-se, assim, um ponto de temor. Muitos motoristas evitam atravessá-la à noite, e quem precisa passar jura acelerar o ritmo do coração e os passos, rezando para não encontrar o espectro. A lenda não se limita apenas a aparições físicas. Algumas pessoas afirmam ouvir choros baixos, como se alguém estivesse lamentando algo perdido. O vento sopra de forma diferente quando a figura está próxima, carregando um odor antigo de flores murchas e terra molhada. Para aqueles que vivem na região, a ponte metálica não é apenas uma obra histórica, mas um ponto de encontro entre o presente e o passado, entre vivos e mortos. E se você estiver sozinho na madrugada, poderá sentir o frio do aço da ponte e o olhar de alguém que nunca deixará de caminhar ali. O enigma da Pedra do Castelo. No município de Castelo do Piauí, ergue-se uma formação rochosa imponente, conhecida como Pedra do Castelo. De longe, parece apenas uma pedra gigante, esculpida pela natureza, mas os moradores antigos sabem que ela guarda mistérios que desafiam explicações racionais. A pedra domina o vale ao redor, observando a cidade como uma sentinela silenciosa, e quem se aproxima à noite sente imediatamente que não está sozinho. Moradores e viajantes relatam que, ao cair da noite, sombras se movem entre as pedras, rápidas demais para serem humanas. Alguns ouvem ruídos metálicos, como correntes arrastadas, e murmúrios quase imperceptíveis, que se intensificam quando alguém tenta se aproximar. Antigos habitantes acreditam que esses são os guardiões da pedra, espíritos de guerreiros que defenderam o território há séculos. Eles estariam condenados a vigiar o local eternamente, punindo aqueles que ousam adentrar sem respeito. Visitantes relatam sentir uma presença que os acompanha, observando cada passo, até mesmo quando não há ninguém por perto. Exploradores e turistas juram ter visto faíscas de luz flutuando entre os blocos de pedra, surgindo do nada e desaparecendo quando se tenta tocá-las. Durante as madrugadas, o silêncio é quebrado por estalos de pedra, passos pesados e murmúrios indistintos, vindos de dentro da rocha ou do ar ao redor. Alguns chegam a sentir uma vibração sob os pés, como se a pedra estivesse viva, respirando ou testando a coragem de quem ousa se aproximar. Relatos descrevem um frio intenso e repentino, mesmo nas noites mais quentes, acompanhado de arrepios que percorrem a espinha inteira.
Há registros de pessoas que subiram a pedra durante a noite e nunca mais voltaram. Mochilas, garrafas e lanternas foram encontradas espalhadas, mas nenhum corpo. Moradores antigos acreditam que a pedra reclama vítimas, protegendo um segredo ancestral que jamais deveria ser perturbado. Alguns dizem que a pedra é, na verdade, um portal entre mundos, uma passagem para dimensões desconhecidas. Quem se aproxima demais sem cuidado pode sentir uma vertigem que distorce a percepção de tempo e espaço, como se fosse puxado para dentro da própria rocha. Visitantes afirmam ouvir sussurros que pronunciam seus nomes, mesmo quando estão completamente sozinhos. Um peso invisível parece pressionar os ombros, impedindo qualquer avanço. E quando a lua cheia ilumina a pedra do castelo, os vultos tornam-se quase visíveis e as faíscas de luz aumentam, como se os guardiões estivessem anunciando que algo terrível se aproxima. Alguns juram que figuras humanas aparecem em posições impossíveis, imóveis, observando-os com olhos invisíveis. Outros relatam ouvir risadas distantes que ecoam pelo vale e desaparecem sem explicação. Durante o dia, a pedra do castelo pode parecer apenas um ponto turístico de contemplação, mas à noite transforma-se em um santuário do sobrenatural. Quem se aproxima sente a energia ancestral pulsando entre as pedras, como se a própria história do lugar estivesse viva, observando cada intruso. E para aqueles que ousam desafiar o silêncio da pedra, há uma certeza. Há segredos que jamais deveriam ser perturbados. Olhos invisíveis que tudo veem, espíritos que nunca descansam e uma escuridão que aguarda paciente a próxima vítima. O mistério da Pedra do Sal. Na região litorânea de Parnaíba, a Pedra do Sal se ergue solitária sobre a areia, próxima ao mar. Durante o dia, turistas a visitam como um ponto de contemplação, admirando o contraste entre o céu, o oceano e a rocha. Mas à noite a beleza se transforma em algo sinistro. Moradores antigos e pescadores juram que a pedra guarda mistérios que ninguém deveria tentar desvendar. Pescadores relatam que, em noites sem lua, ou quando o mar está calmo, é possível ouvir vozes chamando pelo nome. O mais perturbador é que essas vozes não vêm do vento nem da cidade, mas parecem surgir diretamente do oceano, ecoando pela pedra. Quem se aproxima da margem sente uma presença invisível, como se alguém estivesse observando cada movimento, testando a coragem de quem se atreve a ouvir. Há histórias de embarcações pequenas que se aproximaram da Pedra do Sal à noite e foram encontradas à manhã seguinte abandonadas, com cordas cortadas e redes destruídas, mas sem qualquer sinal das pessoas que estavam a bordo. Outra característica perturbadora são luzes flutuantes que surgem sobre o mar próximo à pedra, especialmente antes de tempestades repentinas. Elas se movem com rapidez e precisão, às vezes se aproximando da areia como se quisessem atrair os incautos. Testemunhas relatam que, quando tentam filmar ou fotografar, as luzes desaparecem abruptamente, deixando apenas a sensação de que algo grande e invisível passou muito perto. Segundo moradores antigos, a Pedra do Sal seria protegida por uma figura feminina, conhecida como a Guardiã das Águas. Ela aparece apenas à noite, vestida de branco, os cabelos molhados e longos cobrindo o rosto. Dizem que seu olhar consegue hipnotizar aqueles que se aproximam, atraindo-os para dentro do mar. Quem consegue escapar relata uma sensação de desorientação extrema, como se houvesse perdido horas ou até dias sem perceber. Alguns afirmam ouvir risos distantes e cânticos, ecos de antigos rituais ligados à pedra, transmitidos através das gerações. Há relatos de pessoas que se aproximaram da pedra em noites de lua cheia e nunca mais retornaram. Acredita-se que a Pedra do Sal seja um portal antigo, guardando não apenas lendas, mas também memórias e forças que ainda se manifestam no presente. Moradores mais supersticiosos afirmam que o local é um ponto de passagem entre mundos, onde o mar esconde não apenas peixes, mas segredos que a humanidade jamais deveria tentar compreender. À noite, o silêncio da Pedra do Sal é pesado. Cada onda que quebra na areia, cada vento que sopra, parece carregado de intenção e vigilância. Para quem ousa se aproximar, a sensação é clara. A pedra não está apenas lá para ser admirada. Ela observa, chama
e decide quem pode partir em segurança. E todos que já tiveram contato com o local sabem que, mesmo sem compreender exatamente o que ocorre, há algo ali que nunca dorme e que não esquece aqueles que desrespeitam seus limites. A Lagoa Encantada. No município de Nazaré do Piauí, existe uma lagoa que à primeira vista parece tranquila, até mesmo encantadora. Durante o dia, famílias se aproximam de suas margens para passeios e banhos. Mas quando a noite cai, a lagoa revela um lado obscuro e inquietante, cheio de histórias que atravessaram gerações e que transformam a água em um reflexo do inexplicável. Moradores antigos afirmam que, em noites de lua cheia, a lagoa emite sons misteriosos que se assemelham a cantos suaves ou sussurros quase humanos, sempre chamando pelo nome de quem se aproxima. Quem escuta pela primeira vez sente curiosidade, mas aqueles que já conhecem a lenda sabem que é um convite perigoso. Alguns visitantes relatam uma sensação de pressão invisível, como se mãos os puxassem suavemente em direção ao centro da água. Outros descrevem uma vertigem inexplicável, acompanhada de arrepios e frio intenso, mesmo que a temperatura da noite seja amena. Testemunhas afirmam ter visto silhuetas femininas flutuando sobre a água, trajando vestidos brancos que parecem molhados, mas sem nunca tocar o solo. Elas observam os intrusos com atenção, imóveis, até desaparecerem de forma repentina. Ainda mais perturbador, algumas pessoas juram ter visto rostos refletidos na superfície da lagoa, com olhos que se movem independentemente da água. A sensação é de que alguém ou algo os observa intensamente, estudando cada movimento, cada hesitação, cada respiração. Pescadores locais contam que a lagoa parece reagir aos sons, o ranger das embarcações, os passos na margem, ou até mesmo o soprar do vento sobre a água. É como se a lagoa possuísse consciência própria, decidindo quem merece permanecer seguro e quem será atraído para suas profundezas. Segundo a tradição oral, a lagoa já foi considerada sagrada por povos indígenas que habitavam a região. Lá eram realizados rituais de oferenda, destinados a acalmar espíritos e proteger a comunidade. Moradores antigos afirmam que essa energia ancestral ainda permanece, tornando o local um ponto de encontro entre vivos e mortos. Quem se aproxima sem respeito, ou que escuta o chamado sem cautela, corre o risco de desaparecer. Alguns desaparecidos foram posteriormente encontrados em regiões distantes, outros jamais foram vistos novamente. Os relatos descrevem uma sensação de estar sendo puxado para outro mundo, onde o tempo e o espaço parecem não existir. Mesmo em noites calmas, o silêncio ao redor da Lagoa Encantada é pesado, quase palpável. Cada onda que quebra na areia, cada vento que sopra, carrega uma intenção, um aviso invisível. Visitantes sentem que há olhos invisíveis observando, espíritos antigos que vigiam cada gesto, cada pensamento, cada hesitação. E aqueles que já tiveram contato com a lagoa garantem que a água guarda segredos que jamais serão revelados completamente, e que a escuridão das suas margens nunca está vazia, sempre observando, sempre esperando, sempre julgando. A Lagoa Encantada é, assim, um lugar de beleza e terror entrelaçados, onde a natureza e o sobrenatural coexistem e onde o desconhecido ainda exerce seu poder sobre aqueles que ousam se aproximar. 5 mistérios do Piauí. 5 segredos que permanecem escondidos entre pedras, águas e sombras. Vozes que ecoam no silêncio, vultos que aparecem e desaparecem, portais invisíveis que desafiam a lógica. Você viu, ouviu e sentiu o que poucos ousaram encarar. Mas lembre-se, há lugares que nunca esquecem, que observam mesmo quando ninguém está olhando, e que guardam segredos que talvez nunca devam ser revelados. Se a noite cair e você estiver sozinho, escute atentamente. Talvez ouça um sussurro, talvez veja algo que jamais esperava. O terror urbano está em todo lugar, e agora talvez ele tenha te encontrado.